Você não precisa esperar janeiro de novo. E eu sei que isso parece uma frase meio motivacional de agenda de papelaria, mas hoje eu prometo que ela faz sentido. Porque eu queria conversar sobre uma coisa que eu vejo acontecendo sempre. A gente cria uma mania de acreditar que algumas datas têm um poder mágico. Segunda-feira, o primeiro dia do mês, depois do carnaval, depois das férias e principalmente em janeiro. Como se existisse uma autorização invisível dizendo que tá tudo bem deixar isso para lá agora porque quando aquele dia, quando aquele mês chegar, eu vou começar. Mas você precisa entender que julho também serve. Agosto também. Uma terça-feira qualquer também. E hoje também. E não, esse áudio não é sobre virar uma pessoa completamente diferente da noite pro dia, muito pelo contrário. É justamente sobre parar de esperar a vida perfeita para começar a fazer pequenas coisas que já podem mudar a forma como você se sente. Eu atendo pessoas há algum tempo e existe uma frase que eu escuto praticamente em todas as épocas do ano. Nutri, vou esperar. Nutri, eu vou esperar passar esse mês porque tá muito complicado, tá corrido. E aí passam as férias, passa o aniversário, a viagem, a festa, o inverno, o verão. E quando você percebe, passa o fim do ano. Chega janeiro e você não fez nada. Porque sempre vai aparecer outra coisa. Porque a vida não vai parar. Sempre vai ter um aniversário, um churrasco, um dia corrido, uma semana estressante. Se você espera a vida ficar calma para começar a cuidar da saúde, provavelmente esse dia não vai chegar. E eu acho que a gente aprendeu errado o que significa começar, né? A gente imagina que começar é mudar absolutamente tudo. Comprar aquela roupa de academia, fazer a dieta, treinar 6 vezes na semana, nunca mais comer doce, beber 3 litros de água, dormir 8 horas, tomar todos os suplementos do mundo. Mas começar normalmente é muito menos glamuroso. É por isso que fica mais sustentável, mas não é toda essa coisa, sabe? E eu falo que a gente quer começar de um jeito glamuroso porque quando a gente fala nisso, né, em começar, recomeçar, quase sempre a gente pensa em coisas enormes. Porque você já pensa em emagrecer 10 quilos, entrar na academia, mudar completamente a alimentação. Mas, e se em vez de começar pelo objetivo, a gente começasse pela base? Porque não adianta você querer emagrecer 10 quilos e ter isso como objetivo se você não consegue beber 1 litro de água por dia. Então, a gente precisa renegociar e rever esses objetivos. Na saúde, a gente vive querendo fazer isso. Querer perder peso, ter mais disposição, melhorar a pele, treinar melhor, mas ignora os sinais mais básicos que o próprio corpo está dando. Uma das primeiras coisas que eu olho quando uma paciente chega no consultório, né, seja presencial ou online, é o intestino. Porque ele costuma ser um daqueles lugares onde o corpo começa a pedir ajuda bem antes da gente perceber. É muito comum alguém chegar dizendo que quer emagrecer, mas no meio da conversa me contar que vive estufada, que fica dias sem ir ao banheiro, sente muito desconforto depois das refeições ou que acha normal conviver com gases todos os dias. E aí eu fico pensando, olha como a gente aprendeu a conviver com esse desconforto. E eu acho que é por isso que eu gosto de falar sobre saúde intestinal, porque muitas vezes ela não é o objetivo final, ela é o começo, é por ali que a gente começa. E assim, o seu intestino, ele conversa com você o tempo inteiro. Ele não vai te mandar uma mensagem no WhatsApp, né? Mas aí já é querer demais. Mas ele te manda sinais. Ele muda a frequência das evacuações, ele muda a consistência das fezes, ele aumenta os gases, aumenta o desconforto. Ele faz a sua barriga parecer que inchou 5 centímetros no final do dia. E muitas vezes você responde da pior forma possível, ignorando. Eu acho engraçado como a gente presta atenção em quase tudo, né? Quando o celular começa a travar, quando a internet fica lenta, quando o Vini Júnior aparece irreconhecível do nada, mas o corpo pode passar meses dando sinais e a gente fica tipo, ai, mas eu sempre fui assim. Mas será que é mesmo? E sabe o que mais me chama atenção? Muita gente acredita que cuidar do intestino fica necessariamente comprar um probiótico caro na internet, tomar um shot milagroso, fazer detox.
Mas cuidar do intestino começa em coisas muito menos interessantes. Lembra que eu disse, né, que começar pode ser uma coisa menos glamourosa? Então, só que talvez seja exatamente por isso que quase ninguém queira ouvir o que o corpo está pedindo, né? Porque envolve rotina, envolve comer fibras, envolve beber água, dormir melhor, respeitar a fome, mastigar com calma. E não existe glamour nisso, mas existe resultado. Eu gosto muito de pensar que a saúde intestinal é igual cuidar de uma plantinha. Você não coloca 5 litros de água nela em um único dia e espera que ela sobreviva o resto do mês. Você cuida um pouquinho todos os dias. E com o intestino, com a saúde, né, no geral, é muito parecido. Não adianta você comer uma salada gigantesca na segunda-feira e passar o restante da semana vivendo de qualquer jeito. O corpo responde ao que você faz repetidamente. E talvez seja exatamente por isso que você não precisa esperar até janeiro. Porque janeiro passa, a motivação passa, o entusiasmo, o glamour da primeira semana, que você quer correr 350 quilômetros de uma vez, passa e o que fica são os hábitos. E os hábitos, eles não começam numa data específica. Eles começam numa decisão pequena, às vezes ridiculamente pequena. Colocar uma fruta no café da manhã, levar uma garrafinha com você para o trabalho, perceber que faz dias que você não come um legume e passar no sacolão porque você sempre esquece. Entender que fica 4 dias sem ir no banheiro não deveria ser considerado normal. E eu acho que existe uma pressão muito grande para transformar a saúde num projeto gigantesco que ela não precisa ser. Ela pode ser, e normalmente é, uma coleção de pequenas decisões que, quando repetidas, fazem uma diferença absurda. Muito maior do que aquelas mudanças radicais que duram 2 semanas, e às vezes nem isso. Se hoje você sente que esse ano já foi embora, que você já errou demais, que já desistiu muitas vezes, eu queria te lembrar que o calendário não sabe que você desistiu. Quem colocou esse peso foi você. O seu corpo também não sabe. Ele continua respondendo ao que você faz hoje, não ao que você fez em janeiro, nem ao que deixou de fazer em março. Então, talvez esse áudio seja menos sobre alimentação e mais sobre permissão. Permissão para recomeçar sem esperar uma data bonita, sem esperar uma segunda-feira, o mês virar, a ação aparecer. Porque, sinceramente, na maior parte das vezes, ela não aparece antes. Ela aparece depois que você começa. E eu queria terminar te fazendo uma pergunta. Se essa data bonita que você mesmo colocou na sua cabeça não existisse, que desculpa você diria para não começar hoje? O seu intestino, o seu corpo e a sua saúde, eles não precisam de um janeiro ou de um momento perfeito. Eles só precisam que você decida cuidar deles um pouquinho a cada dia. E isso pode começar agora. Acho que é isso. Beijo, garota. Tchau!